Pessoal, esse exemplo agora aqui, muito interessante. Rotação de um ângulo θ. Do jeito que ele escreveu aqui, parece que você vai pegar o ângulo θ e rodar o ângulo, mas não é bem assim. Na verdade, não é a rotação do ângulo, é a rotação do vetor. Você tem um vetor V, essa figurinha aqui já explica o que está acontecendo. Você tem aqui um vetor V, inicialmente ele está fazendo um ângulo alfa aqui com o eixo X. Além de estar fazendo esse ângulo alfa, originalmente as coordenadas do vetor V são x e y. E você vai aplicar nesse vetor V a rotação por um ângulo θ, ou de um ângulo θ. Olha lá, Rθ, ele chamou. R aqui no caso não é de reflexão, é de rotação. Rotação do vetor V por um ângulo θ. Olha lá, vai gerar um outro. Na hora que eu pegar esse vetor aqui e girar, um ângulo θ no sentido anti-horário, quer dizer, vai ser aqui para a esquerda, ele vai sair da posição original dele, V, com ângulo alfa e com coordenadas x e y, e vai parar numa nova posição Rθ de V, onde já rotacionou aqui um ângulo θ, vai ter o mesmo comprimento, porque é só uma rotação sem mudar o tamanho do vetor, sem mudar o comprimento dele, e ele vai ter novas coordenadas x', y'. O nosso objetivo aqui nesse exemplo é justamente descobrir essas novas coordenadas x, y, y' do vetor depois que ele rotacionar, tá certo? De um ângulo θ no sentido anti-horário. Antes de mais nada, eu vou escrever aqui, né? Deixa eu escrever aqui, rotação de um ângulo θ, e vou começar fazendo uma observação, porque no final do capítulo 4, quando a gente estava vendo mudança de base, a gente já abordou esse problema, e vale a pena lembrar isso agora, até para a gente poder comparar as matrizes, né? Então, o exemplo agora é rotação de um vetor V igual, cujas coordenadas originais são x e y, pertencentes, ele é um vetor pertencente ao R2, de um ângulo θ, deixa nessa cor aqui para chamar bem a atenção, de um ângulo θ, no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Isso é importante, essa questão do sentido, justamente pelo que eu acabei de falar, porque no final do capítulo anterior, no final do capítulo 4, a gente viu esse problema. Vamos voltar um pouquinho lá, vamos começar fazendo essa observação. Observação. Final do capítulo 4, né? Lá no final do capítulo 4, a gente viu, no contexto de mudança de base, como o contexto era mudança de base, o raciocínio foi feito da seguinte forma. Deixa eu voltar lá na página. Olha lá. Como o contexto era mudança de base, o raciocínio foi feito da seguinte forma. Imagina que eu tenho um vetor fixo, V. Olha o problema como foi colocado aqui. Presta atenção como o problema foi colocado ali no final do capítulo 4 e como você pode adaptá-lo na sua mente para o que a gente está vendo agora, já no capítulo 5. É só você reinterpretar, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Só com o que você já sabia ali do capítulo 4. Mas você tem que reinterpretar. Por que você tem que reinterpretar? Porque no capítulo 4, o vetor estava parado e a base rotacionando. A base E1, E2 rodava. Um ângulo θ também ela gerava. Só que é um ângulo θ, você repara que no sentido anti-horário. E o vetor parado. Vamos pensar um pouco. Se eu tenho aqui uma base E1, E2, está paradinha aqui, como se fosse a base canônica, 1, 0, 0, 1. E eu tenho um vetor V aqui paradinho também, tem suas coordenadas x e y em relação a essa base canônica. Aí eu pego essa base canônica, digamos aqui, pego essa base canônica, o vetor V está parado aqui, não está fazendo nada, eu pego a base canônica e giro ela um ângulo θ. O vetor V continuou parado aqui, ele não se mexeu. Então, o que vai acontecer? Nessa nova base F1, F2, esse vetor V terá novas coordenadas, que já não são as mesmas coordenadas que ele tinha em relação à base antes de girar. Antes de girar, ele tinha coordenadas x, y. Depois que girou um ângulo θ base, ele ficou parado, girou um ângulo θ base, ele passa a ter coordenadas x', y'. E a gente calculou a matriz de mudança de base, no caso,
que dá essas novas coordenadas do vetor V parado, depois que você gerou a base. Ela está aqui, ó. A gente chegou nessa matriz aqui. Olha lá, cosseno θ, seno θ na primeira linha, menos seno θ, cosseno θ na segunda linha. Ela muda da base original beta para a base rotacionada beta linha. Né? O vetor tinha lá originalmente as suas coordenadas e passa a ter outras. Bom, podemos dizer que a matriz dessa rotação agora do vetor de um ângulo θ no sentido anti-horário, ela vai ser exatamente essa mesma matriz? Não, não é possível que seja a mesma matriz. Por quê? Porque se você girou a base de um ângulo θ no sentido anti-horário, e o vetor ficou parado, isso não equivale a uma rotação do vetor V de um ângulo θ também no sentido anti-horário. Não sei se vocês concordam comigo. Isso, na verdade, equivale, isso que a gente está fazendo aqui no capítulo 4, isso que a gente está fazendo aqui no capítulo 4, equivale, na verdade, a uma rotação do vetor no sentido horário. Aí é uma questão de você imaginar um pouco como físico a relatividade do movimento, a relatividade da rotação. Se eu peguei e... Você pode imaginar que você está num avião e você fez assim com o manche, o avião inclina assim para fazer a curva, né? Se você inclinou o ângulo assim, você que está sentado lá dentro do avião vê as coisas inclinando para o outro lado, não para o lado que você inclinou o avião. Né? Se eu estou vendo lá na frente, por exemplo, uma torre Eiffel, lá da França, lá na frente, e eu vou justamente desviar. Então eu fiz assim com o avião faz assim. Eu vejo na minha frente, na janela, a torre Eiffel inclinar para o outro lado, certo? Então, eu estou dando esse exemplo só para você enxergar o que eu estou querendo dizer. Essa rotação da base, no capítulo 4, de um ângulo θ no sentido anti-horário, ela é equivalente a uma rotação do vetor V, como se você não tivesse criado outra base F1, F2 rotacionada, você tivesse ficado parado lá na base E1, E2, e pego o vetor e rotacionado ele de um ângulo θ. Ela é equivalente. Só que esse ângulo θ que você rotacionou seria um ângulo no sentido horário. Porque aqui você pegou a base e fez no sentido anti-horário. Então, o vetor faz assim no sentido horário. É o equivalente. Tá? Não pode ser copiada e colada, então, essa matriz lá, essa matriz aqui. Ela não pode ser aproveitada diretamente. Por quê? Porque ela vai ficar errada. Ela equivale a uma rotação do vetor no sentido horário. Eu vou até copiar ela lá, mas fazendo essa ressalva, que aquilo ali é a rotação do vetor no sentido horário. O que a gente quer agora é a rotação do vetor de um ângulo θ no sentido anti-horário. Então, a observação que eu queria fazer, eu já fiz aqui, vou só escrever, né? Observação, no final do capítulo 4, no final do cap 4, qual que era o contexto ali? O contexto era mudança de base, né, que a gente estava estudando. Final do capítulo 4, mudança de base, aqui é a matrizinha de mudança de base. Mudança de base. Vimos que para obter a rotação, para obter a rotação de um vetor V, a rotação de um vetor, V de um ângulo θ no sentido horário, eu vou destacar aqui, horário, e não anti-horário, como ele quer agora, temos a matriz. Temos a matriz. Temos a matriz. Aí a matriz que a gente tinha obtido era essa, né? A matriz era, vamos colocar ela aqui, vamos destacar nessa cor aqui. Ó. A matriz era cosseno θ, seno θ,
menos seno θ, cosseno de θ. Então, ponto final. Um ponto final. Essa é a matriz que veio lá do final de capítulo 4. Ela equivale a uma rotação da base de um ângulo θ no sentido anti-horário, e ela, ao mesmo tempo, equivale a uma rotação do vetor V de um ângulo θ no sentido horário, como eu escrevi aqui. No nosso, não confundir com o nosso caso. No nosso caso, a gente quer obter a rotação do vetor de um ângulo θ no sentido anti-horário. Aí, para conseguir isso, né, para conseguir isso, ele, aqui no livro, já voltando para o capítulo 5, vamos voltar aqui, né? Ele faz um raciocínio outro aqui, ele esquece que... Porque você poderia, professor, tudo bem, não é a mesma matriz, mas daria para aproveitá-la para a gente conseguir o vetor que a gente quer, a transformação que a gente quer aqui, daria para aproveitá-la agora aqui no cap 5? Daria para você trocar o θ por menos θ nela. Daria para aproveitar. Porque se ela está girando um θ no sentido horário, que é o contrário do que eu quero agora para o vetor, eu troco aquele ângulo θ pelo contrário dele, pelo menos θ na matriz, e ela passa a funcionar do jeito que eu quero. E o que, que vai acontecer se você trocar aqui o θ por menos θ? Se você pegar essa matriz e você trocar o θ por menos θ, ela vai virar essa matriz aqui. Ó. O que, que é o cosseno θ? A hora que eu trocar... O cosseno é função par, né, que nem x ao quadrado. Né? Quanto que é f? Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Quanto que é menos 2 ao quadrado? É 4 também. Então, cosseno de θ é a mesma coisa que cosseno de menos θ. Aqui continua cosseno θ, aqui continua cosseno θ. Mas o seno é função ímpar, é que nem x ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? É 8. Quanto que é menos 2 ao cubo? É menos 8. Então, o seno θ, a hora que eu troco por menos θ, ele inverte o sinal. Aqui fica menos seno θ, e aqui vai ficar menos que já tinha, menos que já tinha, menos seno θ. Só que menos com menos é mais. Então, o efeito prático de você trocar o θ por menos θ nessa matriz, lá do cap 4, é o menos subir daqui para cá. O menos subiu daqui para cá, agora a rotação não está mais no sentido horário. A rotação está no sentido anti-horário. Essa é a matriz que a gente quer. A gente precisa obter essa matriz. Quer dizer, ela poderia ser conseguida apenas trocando θ por menos θ na matriz que veio lá do capítulo 4, que é essa aqui. Agora, como que ele vai fazer? Ele vai só trocar θ por menos θ? Não, ele vai fazer um raciocínio interessante aqui que eu vou ver com vocês. Então, em primeiro lugar, ele imagina que o vetor V, e aí depois ele faz essa rotação. Eu, em vez de fazer no GeoGebra, eu já vou fazer aqui essa figura para ganhar um pouco de tempo. Olha lá o raciocínio dele. E já vou fazer direto essa figura aqui da direita. Né? Quer dizer, ele está imaginando aqui o seguinte, você tem aqui o eixo X, você tem aqui o eixo Y, você tem aqui um vetor V que inicialmente está no ângulo alfa, o vetor V aqui inicialmente está no ângulo alfa, com a horizontal aqui, com o eixo X. Aí eu quero pegar esse vetor e rotacionar de um ângulo θ, sem mexer no comprimento dele. Tá? O comprimento dele, digamos aqui, é R, né? Rzinho minúsculo. R, né? Norma de V igual a R. Eu vou usar um pouquinho a notação de VGA aqui, para todo mundo me entender. Então, eu não vou, digamos assim, alterar o comprimento dele. Então, eu vou só fazer um giro aqui. E esse giro aqui, sem mudar o comprimento, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Esse giro aqui, sem mudar o comprimento, vai resultar num vetor, como ele chamou ali, Rθ de V. Rθ de V. Também tem comprimento R, não mudou o comprimento, mas agora ele chama Rθ de V. Ele é o V rotacionado de um ângulo de θ. Tá aqui. Então, quais são as coordenadas originais aqui do... Quais são as coordenadas originais aqui do vetor V? São
Parece que voltou. Vocês ainda estão aí? Quem ainda está aí acompanhando? Sim, valeu, Isabela. Valeu, Gustavo. Caiu mais ou menos quando eu tava. Vocês conseguiram. Aí eu já estava falando aqui desse desenho quando caiu a live. Eu já estava fazendo esse desenho aqui. Eu já estava fazendo esse desenho aqui quando caiu a live, turma. Então, posso continuar do desenho aí tranquilo ou não? Sim, professor, parou aí mesmo. Perfeito. Então, como eu estava falando para vocês, eu expliquei tudo aqui da matriz, então agora ele vai fazer um raciocínio para pegar o vetor V, girar de um ângulo θ. Então, originalmente as coordenadas do vetor V eram x e y, né? São as coordenadas originais do vetor antes de rotacionar. X e y. Depois que fez a rotação, as coordenadas viram, vamos colocar nessa outra cor aqui, as coordenadas viram x' e y'. Então a nossa missão é saber essas novas coordenadas do vetor rotacionado x', y', né, em função das coordenadas antigas, x e y, e do ângulo θ que você rotacionou, porque certamente o ângulo θ vai influenciar. Então, vamos lá. Vamos pegar o raciocínio aqui que ele fez no livro, para a gente entender. Então, o raciocínio aqui é o seguinte. Ele começa escrevendo o x', né? X' é igual R cosseno de alfa mais θ. Claro, isso é verdade. O x', se você olhar só para esse vetor azul, você percebe que o ângulo que ele está rotacionado é alfa mais θ. E o x' está deitado aqui, né? E aqui é 90 graus. Aqui é 90 graus. 90 graus. Então, o que acontece? X' vezes o cosseno, x' vezes R cosseno de alfa mais θ. Perfeito. X', concordo com isso aqui. X' é igual a R, que é o comprimento aqui da hipotenusa, cosseno de alfa mais θ. Só que aí ele observa o seguinte, primeiro que tem aquela identidade trigonométrica que diz o seguinte, cosseno de A mais B é igual cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Tá lá. E aí, porém, o R cosseno alfa, olhando agora aqui para o vetorzinho verde, R cosseno alfa nada mais é do que... O que é o R cosseno alfa? Ele é o próprio x original que você tinha. E o que é o R seno alfa? O R seno alfa é o y original que você tinha. Então você pode reescrever isso aqui como x cosseno de θ menos y seno de θ. Olha só que interessante. Então, resultado, quem que é o seu x' em termos do XY original que você tinha? A conclusão que você chega é a seguinte, olha, vou colocar aqui do lado, vou colocar em amarelo para chamar a atenção. O x', depois eu coloco aqui embaixo o y' também, que é o outro aqui. X' e y'. O x' a gente já viu, ele é cosseno θ vezes x, cosseno θ, melhor deixar entre parênteses, cosseno de θ vezes o x, mais menos seno θ, vezes o y. Agora a questão do y'. O y', vamos fazer aqui, ó. O y', ele é igual, olhando aqui para a figura, ele é o seno de R
Perdão, o y' é R vezes seno de alfa mais θ. Y' é igual a R vezes seno de alfa mais θ. Alfa mais θ. Só que a identidade trigonométrica diz o seguinte: seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno B cosseno A. Então vamos usar de novo a mesma ideia, a ideia de que R cosseno alfa é x. Aqui tem um R cosseno alfa, dá para trocar por x. E R seno alfa é y. Aqui tem um R seno alfa, então vai ficar y vezes cosseno de θ mais x vezes seno θ. Então, finalmente, como eu escrevendo aqui em amarelo, como ficou o y'? Seno de θ vezes x, seno de θ vezes o x, mais cosseno de θ vezes o y. Então, aqui você escreveu x' e y' em termos do xy. Se você for passar para a notação matricial, como é que ficaria? Ficaria aqui o seguinte, ó, o x', y', que são as coordenadas do novo vetor rotacionado, ficaram iguais. Aí vai ter uma matrizona aqui que multiplica. Essa nossa matriz tem que dar igual a essa azul aqui. Tem uma matriz aqui que multiplica. Quem que ela multiplica? Ela multiplica um vetor xy. E tem que bater com essas equações amarelinhas aí. Eu vou até colocar isso aqui em azul, para você ver que tem que ficar igual àquela que está lá em cima, para você lembrar disso. Que aquela a gente obteve a partir do capítulo 4. Né? Então, aqui vezes o xy. Vezes o xy. Então, aqui vai ficar, para dar essa primeira linha aqui, cosseno θx menos seno θy. Eu tenho que escrever aqui cosseno θ, opa, vou botar em azul. Eu tenho que escrever aqui cosseno θ, para multiplicar por esse x e dar esse termo, menos seno θ, para multiplicar pelo y e dar esse termo. E para dar essa linha de baixo, seno de θ, vai multiplicar o x, cosseno de θ vai multiplicar o y. Você vê que essa matriz que acabamos de obter aqui, ela é idêntica a essa matriz que a gente tinha escrito aqui. Tá? Idêntica a essa matriz aqui. Então, tá aqui. Então, o que significa essa matriz azul? Ela é um rθ, uma rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário, do vetor xy. Eu pegando essa matriz rθ, multiplicando pelo vetor xy, eu vou sair aqui com o vetor v. Você vê que aqui é um caso, com o vetor rθ de v. Rθ de v. Você vê que aqui é um caso, turma, olha que coisa interessante que a gente está observando aqui. Onde, em vez de a gente ter a fórmula da transformação linear, t de xy igual a tal, que nem a gente tinha nos outros exemplos, e depois, a partir da fórmula, obter a matriz, aqui foi ao contrário. Já saiu direto a matriz da transformação linear. Já chegou direto na matriz dela. Daria para conseguir a fórmula? Sim, aí é só multiplicar, né? Se você fosse escrever com fórmula, seria assim, rθ de xy, rθ de v, né? Que na verdade é um rθ de um xy, é igual. Aí você multiplica aqui, vai aparecer essa linha. X cosseno θ, e fica melhor escrever o x primeiro. X cosseno θ menos y seno θ, vírgula. Aí vem esse aqui, x seno θ mais y, só que você viu que já não vai caber. Igual. X cosseno θ menos y seno θ, vírgula, x seno θ mais y cosseno. Quer dizer, aí aqui eu escrevi na fórmula mesmo, horizontal, né?
Aqui, não que essa aqui seja vertical, mas assim, numa fórmula funcional, talvez seja a melhor palavra, uma fórmula funcional, como se fosse uma função. E aqui está como uma equação matricial. Então, a mesma transformação, a rotação de um vetor de um ângulo θ no sentido anti-horário, escrito como notação ou equação matricial, escrito como uma relação funcional. Mas é a mesma coisa os dois. Tá certo? Bom, tá ótimo, ficou é o melhor que eu pude fazer nesse exemplo. Aqui ele colocou a matrizinha com menos em cima também, matrizinha com menos em cima, matrizinha com menos em cima, que é o contrário daquela matriz do capítulo 4 que é com menos embaixo. Então, se alguém te perguntar a diferença, por que que na mudança de base, lá do capítulo 4, a matriz fica cosseno, seno, menos seno, cosseno, com menos embaixo, na segunda linha? E por que que na rotação do vetor por um ângulo θ no sentido anti-horário, do capítulo 5, o menos subiu? Será que é um erro de digitação? Poderia ser um erro de digitação. No livro tem alguns erros desse, a gente já viu. Aliás, tem um erro aqui, ó. Vocês fiquem espertos aqui, ó, que aqui ele escreveu x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Tá errado isso aqui, tá? O x, na verdade, é r, foi bom ter lembrado isso. O x é r cosseno alfa, não cosseno θ. E o y é r seno alfa, não seno θ. Tanto que ele substitui aqui, ó. O r cosseno alfa, ele trocou por x. Ficou x cosseno θ. Tá? Senão teria ficado x cosseno alfa aqui. Então aqui você tem esse θ aqui é um erro de digitação, ele é alfa. E aqui é alfa também. Tá? Bom, então alguém poderia cismar que essa diferença aqui nos sinais de menos foi apenas um erro de digitação. Aí você vai falar, não, não é erro de digitação, não. A matriz lá do capítulo 4 tem o menos na segunda linha, e a do capítulo 5 tem o menos na primeira linha, porque elas estão representando coisas diferentes. A matriz do capítulo 4, ela representa a rotação da base de um ângulo θ no sentido anti-horário, que equivale à rotação do vetor de um ângulo θ no sentido horário. Já a matriz do capítulo 5, ela representa a rotação do vetor, a base está parada no capítulo 5, e o vetor está rodando um ângulo θ, mas não no sentido horário, e sim no sentido anti-horário. Então tem essa mudança aí do sinal de menos. Vocês entenderam essa explicação que eu fiz dessa questão da rotação, sim ou não? Não sei se o pessoal compreendeu aí, se alguém prestou atenção. Bom, depois vocês veem a gravação, acho que o pessoal já foi embora. O que acontece aqui é o seguinte, tem mais um exemplo para discutir aqui, tem esse cisalhamento horizontal, só para fechar aqui a aula, né? Então, o cisalhamento é uma transformação, aqui não precisa nem fazer o desenho no GeoGebra, você já vê o que ela faz. Ela mantém na mesma altura aqui y e estica na direção do x. Como que é a fórmula dela? T de xy igual a x mais alfa y, tá? Como é que eu obtenho a matriz? Como é que sairia essa matriz aqui? Lembra do procedimento que eu expliquei, não falou nada de base, é base canônica. T de 1, 0, daria 1, 0, primeira coluna, 1, 0. T de 0, 1, vai dar aqui 2, 1. Substitui 0 no x e 1 no y. 0 mais 2 vezes 1, 1. Ou seja, 2 e 1. 2 e 1 é a segunda coluna. 2, 1. Surgiu a matriz. Tá? Então, só para fechar, você tem aqui o cisalhamento, só escrevendo aqui rapidinho, né? Último exemplo. Ele, na verdade, vai fazendo ali um último depois do cisalhamento, mas não é transformação linear. Tá? Então, eu vou só comentar rapidinho dele aqui, porque já está fechando a aula. Vou colocar aqui o cisalhamento, e ele fez questão de dizer que é um cisalhamento horizontal, né? Tanto que está aqui no eixo x, o mais alfa y. Se você colocasse um mais alfa x aqui nessa segunda coordenada e apagasse isso aqui, aí seria um cisalhamento vertical, tá? Ia deslocar deformado aqui para cá. Depois você faz aí na sua casa. Fica como um exercício para vocês. Cisalhamento horizontal, T de xy igual, cisalhamento horizontal. T de xy, T de xy igual a x mais alfa y, vírgula, y. Então, como é que ficaria a matriz? Ficaria T de 1, 0, T de 0, 1. Se você substituir ali o T de 1, 0, vai dar 1, 0. T de 0, 1 vai dar
2, 1. Colocou na forma de coluna, vai ficar 1, 0, 2, 1. Tá? Essa é a matriz do cisalhamento horizontal em relação à base canônica. Tá? Agora, tem um último exemplo aqui que ele comenta, que eu nem vou escrever na lousa, porque não é como é que eu posso dizer? Não é uma transformação linear, que é esse translação. Aí entra no conceito de teoremas que a gente já vai ver na próxima aula. O que é o translação? Só para você entender o que significa uma T de XY, que é x mais A, y mais B. Digamos que esse A e B seja 1, 1. Só para dar um exemplo bem simples. Digamos que o Azinho e o Bzinho seja 1, 1. Eu até já tenho pronto esse vetor aqui, ó. É só pegar ele aqui, ó. Olha lá, 1, 1. Digamos que esse aqui seja o vetor AB. Tá aqui. Então, o que significa esse T de xy, x mais A, y mais B? Significa que você vai pegar o ponto do R2, xy, e vai transladar ele, fazer a translação dele, segundo o vetor AB. No caso do nosso exemplo, segundo o vetor 1, 1. Então, você tem que pegar um ponto xy aqui para ver o que acontece. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar uns 2 pontos para dar como exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o ponto menos 2, 1. Vamos colocar um ponto aqui, ó, no menos 2, 1. Pronto. Menos 2, 1. E vamos pegar aqui um ponto, deixa eu pegar aqui, 1 menos 1. 1 menos 1. Pronto. Peguei 2 pontos aqui. O que seria fazer, por exemplo, o T de menos 2, 1? Imagina que eu colocasse aqui menos 2, 1. E é a mesma coisa colocar menos 2, 1 aqui. Tá? Você pode fazer pela fórmula ou pela equação matricial. Vamos fazer pela fórmula. No nosso caso, o AB é 1, 1. Então ficaria T. Aqui é translação. Mas translação não é transformação linear. Eu vou até dizer aqui, ó. Translação não é transformação linear. Translação não é translim. Por quê? Porque falha aqueles 2 itens, né? Depois eu explico isso aqui. Antes, deixa eu só explicar o que é a translação. Então, por exemplo, no nosso caso ali, se a gente pegar A igual a 1 e B igual a 1, que é aquele vetorzinho verde que eu coloquei, vamos pegar como exemplo aqui o menos 2, 1 para o xy. Então ficaria, a fórmula dela é T de xy igual, T de xy igual x mais A, vírgula y mais B. Então ficaria, com AB igual a 1, ficaria T de xy igual x mais 1, y mais 1. Então, quem que seria o T de menos 2, 1? T de menos 2, 1, ficaria menos 2 mais 1, vírgula 1 mais 1. Então, isso aqui vai dar menos 1,2. Mas como que isso aí? O que é o menos 1, 2? Menos 1, 2. É esse ponto aqui. Repara que é justamente como se eu copiasse esse vetor daqui para cá, ó. A pontinha dele vai estar exatamente no menos 1, 2. Quer ver? Ó? Dá até para fazer isso aqui. Olha lá. Esse vetorzinho aqui é uma cópia do 1, 1. É o mesmo vetor. Essa flecha é uma flecha equipolente. Tá lá. Quem que é esse ponto aqui na pontinha dela? É o menos 1, 2. Você vê que, como é que ele chama o ponto menos 1, 2 ali? Ó? Transladar. Vem da translação aqui. Tá? E esse outro ponto aqui, 1 menos 1. Mesma coisa. Virou o ponto 2, 0. 2, 0. Vamos ver pela fórmula se é 2, 0 mesmo? Vamos ver. Vamos ver pela fórmula se é 2, 0. Você teria que fazer, qual foi o ponto aqui? O ponto foi 1 menos 1. Quanto que é o T de 1 menos 1? Pela formulinha ali vai ficar 1 mais 1, vírgula, menos 1 mais 1. Quanto que dá isso aqui? 2, 0. Exatamente o ponto que a gente obteve aqui, ó. 2, 0, que é esse pontinho aqui. Tá? Bom, então vocês entenderam o que é a translação, o que é essa fórmula aqui, T de x, y igual a x mais a, vírgula, y mais b.
ela é transladar um ponto xy pelo vetor AB, que a gente pegou como exemplo aqui, o 1, 1, certo? Bom, por que ela não é transformação linear? Ela não é transformação linear pelo seguinte, ó. Você concorda? Ó, por exemplo, se ela fosse transformação linear, esse T de U mais T de V teria que ser a mesma coisa que T de U mais V. Olha só que curioso. Se eu somar, o que aconteceria se eu somasse aqui? Ó? T do menos 2,1 mais o 1, menos 1, ele seria a mesma coisa que T de... Quanto que é menos 2 mais 1? Menos 1. Quanto que é 1 mais menos 1? 0. T de menos 1, 0. Quanto que é o T de menos 1? 0. O T de menos 1, 0 é, se você substituir aqui na fórmula, ele vai dar 0, 1. 0, 1. Porém, se eu somar o T dos dois, que já está feito aqui, ó, o T de menos 2, 1, mais o T de 1 menos 1, dá igual a quanto? T de menos 2, 1 tinha dado menos 1, 2. E o T de 1 menos 1 tinha dado 2, 0. Se você somar os dois, não vai dar esse 0, 1. Se você somar os dois, aqui tinha dado 0, 1. Vou até botar em azul para destacar. Tinha dado igual a 0, 1. E esse aqui, menos 1 mais 2, 1. 2 mais 0, 2. 1, 2. Totalmente diferentes. Então, T de U mais V não deu igual a T de U mais T de V. Deu diferente. Comprovando o que ele comentou aqui, ó. Translação. Pá, pá. Essa é uma translação do plano segundo vetor AB. E a não ser que o A e B seja 0 e 0, que aí fica aí, função identidade, T de xy igual a xy, que é linear. Mas em qualquer outro caso, onde A ou B são diferentes de 0, T não é linear. Por quê? Aí acabei de justificar aqui. Ó. Porque T de U mais V não dá igual a T de U mais T de V. E eu mostrei isso com um contra-exemplo. Tá? Mas daria para fazer literal também, com U e V. Tá? Depois você tenta fazer em casa. Mas aqui só um contra-exemplo já basta. Isso aqui já mostrou que não é linear. Não é transfilim. Não é transfilim. Não é transformação linear. Tá? Bom, obrigado pela atenção de vocês. Vou encerrar a gravação. Hoje, ainda hoje, eu vou deixar totalmente atualizado o Classroom de vocês e a